Ele tinha também, aliás, um doutorado da casa, um doutorado da Universidade Nova de Lisboa, no contexto do século, na área de comunicação e cultura, e, portanto, também isso é neste programa uma feliz coincidência. Queria aproveitar também só estes minutinhos para felicitar a professora Maria Lucília Marques pela iniciativa, que é uma iniciativa absolutamente pessoal dela, assim como o esforço da organização, e que chegou a muito boa hora. Enfim, como sabemos, este conto do Bartleby tem saltado para a primeira cena várias vezes, ao longo, enfim, da sua história de recepção literária e cultural, e este é obviamente mais um momento de grande pertinência nessa sua reflexão, na reflexão que propõe sobre a temática da potencialidade, do exercício da soberania, da contingência, da necessidade das coisas. Por todas essas razões é claro que a professora Lucília está de parabéns pela pertinência da iniciativa. E também, enfim, queria agradecer, neste caso, muito especialmente em nome do século, o envolvimento que ela procurou que houvesse neste programa, não apenas dos investigadores, mas também dos nossos colaboradores, e muito em especial dos nossos mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. E é, portanto, muito grato para todos os membros do século olhar para esse programa e ver tão bem expresso esse envolvimento e esse entusiasmo pela iniciativa. E, portanto, vou com todos vós ouvir com muita atenção esta primeira mesa, e obrigada a todos. Bom, então, muito obrigada por estarem aqui. Eu farei só um pequenino texto de apresentação deste ciclo e depois pedirei então aos nossos amigos aqui presentes para fazerem a comunicação que escreveram para partilhar connosco. Não é? Este ciclo é inspirado num conto de Herman Melville, Bartleby, o escrivão, uma história do Wall Street, sobretudo na fórmula desconcertante que o personagem repete quando interpelado pelo patrão. A proposta é pensar a experiência contemporânea à luz dessa fórmula, tão frequentemente citada em diferentes situações. É uma fórmula de recusa, de resistência, de impotência, de inoperância, de ociosidade, de incomunicação, de interrupção, de suspensão, de passividade, de melancolia, e eu podia aqui continuar a enunciar palavras, que avala a lógica da comunicação, do reconhecimento e também a lógica das relações laborais entre patrão e empregado, num ambiente de trabalho e do capitalismo de Wall Street, regido por regras de eficácia, de produtividade e de lucro. A partir do século XIX, o tema do trabalho entra na literatura, por exemplo, com Charles Dickens. E na transição para o século XX, o tema das dificuldades de comunicação aparece em diferentes autores. Virginia Woolf, Eliot, Rilke, Proust, Kafka e Miller. E em toda a literatura, o tema das pulsões e do desejo é constante. Desejo que parece estar ausente neste personagem. A narrativa do patrão, a fórmula de Bartleby, o trabalho de copista, o rumor ou boato final sobre o passado do personagem em Washington, as cartas mortas, o lamento final do patrão, fazem deste conto um exercício de linguagem onde o silêncio, a palavra e a escrita são de facto elementos em evidência. Ser e não ser, poder e não poder, cópia e cópia da cópia, introduzem a duplicidade e os duplos, e mais do que isso, incoincidências, deslizamentos de sentido e uma espécie de curto-circuito semântico e pragmático que fazem valer a contingência, fazendo hesitar a necessidade como valor primeiro. O necessário é interrompido pela contingência. Perante discursos, messiânicos ou não, sobre a inevitabilidade, sobre a força dos planos, que nos impõem o que não escolheríamos, que nos dizem que tem de ser, que não há outra hipótese, nem alternativas, nem outro caminho, e que se não for assim será o caos, que nos ameaçam com palavras de ordem, distribuídas ao sabor de modelos, é importante interromper os movimentos de sentido único. Claro que não defendemos a inação, o involuntariado, o incumprimento,
a incomensurabilidade dos discursos como um programa ou objetivo de vida. Trata-se antes de pensar o valor da interrupção. O possível é mais valioso do que o real e, por princípio, vale um esforço, um investimento pessoal e coletivo. O modo como incorporamos o mundo na nossa experiência depende também do sentido inverso, do modo como formamos o mundo. Interromper o que está não é sempre um gesto inconsequente ou de inação. Pode ser bem mais do que isso. Cada um lê o enunciado do Bartleby a seu modo. Cada um faz as suas contas e ajusta as suas contas com o Bartleby. Não queremos sair daqui com uma nova palavra de ordem. Por isso, vamos interpelá-lo pela palavra, filosofia, literatura, política, ciências da comunicação, pela imagem, pelo cinema, pelas artes plásticas. Um colóquio, uma programação de filmes, uma exposição de obras, depois da leitura de uma peça adaptada do texto de Melville. Depois disto, será improvável, ou mesmo impossível de facto, sairmos daqui só com uma interpretação. Por isso, procuramos a diversidade das abordagens. Artistas, atores, estudantes de licenciatura, de mestrado, de doutoramento e de pós-doutoramento. A quem agradeço muito, em meu nome e em nome do século, como a professora Teresa já teve a oportunidade de dizer, e em nome, obviamente, da FCSH, onde estamos. Vamos então dar início ao colóquio. Enfim, nesta mesa temos três amigos que vêm partilhar a leitura que fizeram deste conto, e eu vou pedir ao António Ferreira, que trabalha no Jornal Expresso, para fazer a sua comunicação. Muito obrigada. Obrigado, professora Maria Lúcia Marques. Obrigado pelo convite que me foi feito. A mim, não sou propriamente um especialista deste assunto, nem publiquei alguma vez algum texto específico sobre este conto, esta novela do Melville, e permiti-me fazer aqui uma leitura de uma leitura. Eu sei que não é propriamente, do ponto de vista mesmo dos métodos universitários, muito ortodoxo e muito bem visto fazer leituras, isto é, privilegiar literaturas secundárias em relação àquilo que é o texto primeiro. Mas neste caso eu achei que se justificava, porque a visão que nós hoje temos do Bartleby é aquela que deriva das leituras e dos comentários que têm sido dele feitos. Isto é, essa personagem não seria aquilo que é para nós se não tivesse sido lida, comentada, interpretada segundo os mais diversos modelos, parâmetros, metodologias, visões, etc. De tal modo essas leituras se acumularam que houve mesmo quem falasse e quem reunisse em livro um conjunto de contribuições a que deu o nome o efeito Bartleby. Ora, eu julgo que eu vou aqui falar um pouco, vou fazer uma leitura de uma leitura. Eu tenho em conta, sobretudo, esta ideia de que há um efeito Bartleby, isto é, o Bartleby não seria o mesmo se não fossem as leituras que se foram acumulando sobre ele. Esta leitura de uma leitura parte de um texto que me parece que mais efeitos produziu, ou mais contribuiu para aquilo a que nós podemos chamar de efeito Bartleby, que é a leitura que faz dele o filósofo italiano Giorgio Agamben, num texto publicado em 1993, chamado Bartleby ou della Contingenza. Recordo aqui que esse texto foi reunido num volume, apareceu primeiramente num volume, juntamente com um ensaio do Deleuze que se chamava Bartleby ou a Fórmula. E temos aqui dois autores, Agamben
e Deleuze, que muito contribuíram para este efeito Bartleby, e é sobre o Agamben, sobre a leitura do Agamben, que eu me vou precipitar, digamos assim. Bom, o Agamben, nesse texto, começa por falar de uma constelação filosófica, do Bartleby como alguém, como uma personagem que faz parte de uma constelação filosófica. Eu diria, e aproveitando essa sugestão de que ele faz parte de uma constelação filosófica, eu diria que ele faz também parte de uma constelação literária, né? E essa constelação literária é formada por uma série de nomes próprios, geralmente nomes próprios que deram títulos a livros, contos, a romances, a novelas, nomes próprios que se tornaram, digamos assim, personagens conceptuais. Isto é, personagens que trazem consigo um determinado complexo conceptual, um complexo de problemas, e que, por isso, se autonomizaram em relação ao seu estatuto de personagens literárias. Elas passaram a designar uma ideia, para além de designarem, por e simplesmente, a função de personagem. Eu enumeraria, faria um elenco de algumas dessas personagens conceptuais das quais a constelação, portanto, a que o Bartleby pertence enquanto constelação, e citaria aqui o Bouvard et Pécuchet, do Flaubert. De resto, também dois copistas, o Monsieur Tess, do Valéry, os irmãos Tanner, do Walter, e o Paulo Amar, do Italo Calvino. Poderia estender a lista, mas parece-me que esta já é representativa, né? Todas estas personagens, de alguma maneira, trazem consigo uma espécie de programa ou um complexo conceptual. Mas não é em relação a esta constelação, não é sobre esta constelação literária que eu vou falar, é da constelação filosófica, porque é dessa que se trata no ensaio de Agamben. Portanto, em 1993, Agamben publicou um ensaio intitulado Bartleby ou Della Contingenza. No livro também incluía o ensaio de Deleuze, Bartleby ou a Fórmula. No seu ensaio, Agamben situa Bartleby numa constelação filosófica de figuras que, tal como a Avicena, estão em plena posse, e cito, em plena posse da arte de escrever, no momento em que não escrevem. Bartleby representa assim uma potência que, em vez de passar ao ato, permanece uma potência. Tal como foi uma potência, tal como ela foi teorizada por Aristóteles. Pelo menos na leitura que o Agamben faz desta diferença entre potência e ato. Remetendo para referências messiânicas, o ensaio do Agamben conclui dizendo o seguinte: associando a recusa de Bartleby de fazer o seu trabalho de copista a uma abolição da lei, Bartleby tornou-se um segundo Messias que, ao contrário de Jesus, não vem para salvar o que era, mas para salvar o que não era. Numa posterior ocorrência da personagem de Bartleby, e aqui devo recordar que, para além deste ensaio, onde de facto a figura do Bartleby está no centro, há várias outras ocorrências da figura do Bartleby na obra do Agamben e que ajudam a esclarecer ainda melhor o modo como ele lê esta personagem e, sobretudo, a sua forma I would prefer not to. Portanto, numa posterior ocorrência em A Comunidade que Vem, Agamben classifica Bartleby como, e cito, a imagem extrema desse anjo que não escreve senão a sua potência para não escrever. E, na Ideia da Prosa, outro livro do Agamben, Bartleby surge como a figura de uma potência que não precede, mas segue o seu ato. A figura de Bartleby e a sua fórmula I would prefer not to, ou numa variante que surge
menos frequentemente, portanto, mais raramente, é I prefer not. Portanto, essa fórmula serve a Agamben para reconfigurar a tradicional hierarquia que a filosofia ocidental estabeleceu entre ato e potência. Enquanto o ato, o ser enquanto ato, foi geralmente pensado o ato como a razão última e a garantia de tudo o que existe, Agamben defende, ao contrário, que temos de pensar a existência da potência sem qualquer relação com o seu, sem qualquer relação com o ser sob a forma de ato. Tal princípio, completamente heterodoxo da potência sobre o ato, é também evidente no modo como Agamben caracteriza a motivação do seu pensamento, enquanto pergunta não sobre o que é, mas sobre o sentido do verbo potere, em italiano, obviamente, o verbo poder. Um questionamento que visa, em última instância, desenvolver, diz ele, uma nova e coerente ontologia da potência. Pondo em discussão o primado do ato sobre a potência, Agamben reivindica, ou inaugura mesmo, no próprio coração da tradição metafísica, uma nova ontologia do contingente. A teoria da potência de Agamben é apresentada em vários lugares da sua obra, mas de maneira mais desenvolvida e sistemática na leitura que ele faz de Aristóteles, num texto intitulado La Potência del Pensiero. Curiosamente, um texto que foi pela primeira vez apresentado aqui em Lisboa, em 1988, no âmbito de uma vinda cá do grupo do Colégio Internacional de Filosofia, por iniciativa de Fernando Gil, que trouxe cá bastantes, enfim, todo um conjunto de filósofos que na altura eram professores do Colégio Internacional de Filosofia, entre os quais o Agamben. E foi aí que ele apresentou pela primeira vez este texto chamado La Potência del Pensiero, que corresponde a uma leitura do Aristóteles dos textos sobre a potência e o ato. Nesse ensaio, potência e impotência, portanto, nesse ensaio de Agamben, potência e impotência estão intimamente ligados, de tal modo que acabam por ser equivalentes. Portanto, ele estabelece uma equivalência entre potência e impotência, na sua leitura que faz do Aristóteles. No livro Teta da Metafísica, Aristóteles, ao contrário da ideia comum de que todas as potências são sempre atualizadas, portanto, se convertem em ato, afirma que a potência de ser ou fazer qualquer coisa deve também implicar a potência de não ser ou fazer. E diz Agamben, toda a potência, que em grego se diz dinamis, escreve Aristóteles, é impotencialidade ou impotência, ou seja, a dinâmia. Do mesmo em relação à mesma coisa. Se assim não fosse, portanto, se a potência não fosse também impotência, então todas as potências se resolveriam imediatamente como atos e todas as potências de não seriam sempre absolutas impossibilidades, ou, mais simplesmente, haveria apenas uma estática e imutável atualidade. Portanto, a potência enquanto tal deve colocar alguma resistência à sua atualidade, à sua passagem ao ato. E enquanto tal, esta resistência ou independência é a potência de não. A potência de não ser, a potência de não fazer. Portanto, de não passar ao ato. Esta potência de não é aquilo que Aristóteles chama impotência. E aqui verificamos, quer dizer, que esta forma negativa, esta maneira de negativar a potência, dizendo impotência, não significa, pura e simplesmente, uma forma de impoder, de não poder, mas significa o poder de não,
e eu suspenderia aí, é o poder de não fazer ou de não ser. O que é relativamente diferente. É preciso reparar nesta pequena subtileza. Uma coisa é não poder, outra coisa é poder não. E é quando o Aristóteles, na leitura que o Agamben faz, fala de impotência e o faz equivaler à potência, ele está-se a referir não ou não poder, mas o poder de não. Para evitar todo o mal-entendido, devemos ter sempre presente que no uso que Agamben faz de impotência, ele não entende essa noção como inabilidade, impossibilidade ou mera passividade, mas antes a potência de não ser ou de fazer, que é o correspondente constitutivo de toda a potência do ser ou fazer. Para Agamben, a necessidade de uma impotência em cada potência é, diz ele, o ponto central para onde se dirige toda a teoria de Aristóteles, e é nesta base que ele desenvolve a sua teoria da potência. Descreve Agamben: dos dois modos em que, segundo Aristóteles, toda a potência é articulada, a decisiva é aquela a que o filósofo chama a potência de não ser, ou também impotência. E aqui nós, evidentemente, já estamos a perceber a relação e o modo como ele lê a fórmula do Bartley, e o modo como o Bartley serve para ativar este pensamento em Aristóteles, a forma I would prefer not to, naquilo que ela tem de paradoxal. O I would prefer not to não é um incitamento ou uma reivindicação de uma mera passividade, o não querer fazer, ou do não fazer, mas é a reivindicação de um acto que corresponde a algo negativo. O ato de não fazer, com tudo o que isso tem de paradoxal e digamos, de corte em relação de subversão em relação à forma ortodoxa da recusa, à forma convencional da recusa. Portanto, em De Anima, Aristóteles tinha representado o intelecto em potência como um quadro de escrever, uma tábua de escrever, mas em que nada está escrito. A tábua de escrever figura a pura potência do pensamento e o modo como é possível a sua passagem ao ato. Pois se o pensamento tivesse já em si uma qualquer forma determinada, fosse desde logo qualquer coisa, ele manifestar-se-ia necessariamente no objeto inteligível e constituiria assim um obstáculo à sua intelecção. A mente é, portanto, não uma coisa, mas antes um ser de pura potência. Evidentemente, o Agamben remete aqui para uma espécie de categoria de escritores, na circunstância de escribas, que são aqueles que se permitem não escrever. Curiosamente, em Itália, há um caso muito, enfim, que se tornou quase mítico, e aqui o Agamben, noutros momentos, ou pelo menos noutros momentos, faz referência. Foi um célebre editor chamado, escritor, enfim, escritor póstumo, chamado Robert Bazlen, o nome é alemão, que foi o criador, foi o editor da Adelphi, o primeiro editor da Adelphi, que era alguém que tinha uma consagração e uma autoridade enquanto escritor, muito embora nunca tivesse escrito uma linha, não se conhecia dele absolutamente nada escrito. E, no entanto, ele tinha criado à sua volta a ideia de que era um grande escritor. Não era ele que tinha criado, havia uma projeção nessa figura enquanto escritor, e ele teve uma influência enorme sobre um grupo de pessoas. Eu lembro aqui que, de uma maneira ficcional, a história do Bazlen aparece num romance que, na altura, aliás, teve bastante sucesso, de um autor também italiano chamado Daniele Giudice, que escreveu no romance o estádio de Wimbledon, do qual, aliás, se fez um filme, muito embora o filme omita, de certa maneira,
neste caso, a centralidade desta figura do Roberto Baslen. Portanto, o Baslen corresponderia, de certa maneira, à figura do escritor que se permite não escrever e que afirma o seu estatuto de escritor precisamente na medida em que, tal como o Bartleby levou a vida inteira a dizer I would prefer not to, pelo menos a dizer implicitamente, ou a sugerir. Portanto, em De Anima, Aristóteles tinha representado o intelecto em potência como um quadro de escrever, mas em que nada está escrito. A tábua de escrever figura a pura potência do pensamento e o modo como é possível a sua passagem ao ato. Pois se o pensamento tivesse já em si uma qualquer forma determinada, fosse desde logo qualquer coisa, ele manifestar-se-ia necessariamente no objeto inteligível e constituiria assim um obstáculo à sua intelecção. A mente é, portanto, não uma coisa, mas antes um ser de pura potência. Não é? A ideia de que o pensamento é uma pura potência e, portanto, é sempre em segundo grau. É sempre pensamento do pensamento. E isto é qualquer coisa que marca, digamos assim, toda a filosofia ocidental. E Aristóteles esclarece o que é potência de não com alguns exemplos. Por exemplo, o do arquiteto. Tal como o arquiteto mantém a sua potência de construir, mesmo quando não a põe em ato, e o tocador de cítara só é tocador de cítara porque pode também não tocar a cítara, assim também o pensamento existe como uma potência de pensar e de não pensar. Eu acho que estes exemplos são importantes e, digamos, no modo como o Aristóteles e como depois Agamben os comenta, a questão é a seguinte: um arquiteto não é sempre arquiteto, mesmo quando não está a proceder enquanto arquiteto, isto é, quando não está a passar ao ato que resolve, digamos assim, que atualiza a sua potência de arquiteto. Ele é dito arquiteto a partir do momento em que, enfim, em que recebe essa classificação, independentemente depois da obra que ele atualiza. O mesmo acontece com um tocador de qualquer instrumento. E Aristóteles vai mais longe. Ele só é arquiteto exatamente na medida em que o é mesmo quando não está a exercer a sua atividade de arquiteto. É fácil assim perceber como é que Bartleby é para Agamben a figura que, no seu gesto de rebeldia, que se traduz como um I would prefer not to, encarna a teoria da potência de Aristóteles. Como escriba que deixou de escrever, ele é a figura extrema do nada, de onde procede toda a criação. E, ao mesmo tempo, a mais implacável reivindicação deste nada como a pura e absoluta potência. É, pelo menos, isto que diz o Agamben, por outras palavras. O argumento de Agamben, que concede primazia à pura potência sobre o ato, deve ser entendido, esse argumento, através da referência ao termo grego energeia. Energeia que significa, enfim, que em português suponho que é a palavra que dá energia, e que significa o fazer obra. Ergon significa precisamente obra. No ensaio intitulado A Obra do Homem, Agamben sublinha que o termo energeia, portanto, que é derivado dessa palavra ergon, que significa obra, foi muito provavelmente criado por Aristóteles, que a usa em oposição funcional a dinamis. Na Ética Nicômaco, Aristóteles considera o modo como certas obras ou atividades fornecem o critério para definir certos tipos de ser. Por exemplo, e utilizando novamente o exemplo já dado por Aristóteles, o tocador de flauta, ou de cítara,
define-se por tocar flauta, o escultor por fazer esculturas. Mas o problema emerge quando interrogamos não digamos, estes artistas ou estes indivíduos que têm uma atividade particular, mas quando interrogamos o género humano enquanto tal. Isto é, quando perguntamos qual é a obra do homem enquanto tal, do homem enquanto género. Já não quando interrogamos o que é que faz o escultor quando produz esculturas, mas o que é que faz o homem enquanto tal. Qual é a potência do género humano? O homem, mostra Agamben, é um ser de pura potência. Ele é sem argos. Exatamente porque é de pura potência, ele é sem argos, sem obra. É isto que Agamben vai discernir em Bartleby via Aristóteles. A ideia de uma não-obra, de uma essencial inatividade do homem, que é a sua inoperância, a sua inoperosità, é a palavra italiana que o Agamben utiliza. E eu lembro aqui que esta palavra italiana, inoperosità, vem diretamente, enfim, é a tradução, ele próprio assume isso, e refere-se nisso numa nota, a tradução de uma palavra francesa, que também teve a sua fortuna, que é désœuvrement, a sua fortuna filosófica. A palavra désœuvrement, que é onde está, não diria que está no centro, mas que é muito importante em autores como Bataille ou Blanchot. Inoperância, portanto, do ponto de vista etimológico, tem exatamente os mesmos elementos, o mesmo radical que désœuvrement. Não se trata de uma, por inoperância, por inoperosità, Agamben não quer significar uma ausência de obra, trata-se antes de uma praxis, de uma operação que consiste em tornar inoperante todas as atividades humanas. É necessário entender o termo como se existisse um verbo ativo que seria inoperar, ou em francês, désœuvrer, que nomearia o gesto inverso em relação a operar, ou œuvrer. E, neste sentido, o termo nomeia a atividade mais própria do homem, tanto no sentido ético como político. E, já que a professora Maria Lúcia Marques, digamos, quase que deu uma leitura programática do Bartleby e reclamou para ele, enfim, algo que se projeta de uma maneira muito atual sobre as questões do trabalho e as questões mais gerais que se fazem hoje parte da ordem do dia, do nosso contexto e da situação em que vivemos. Eu recordo que provavelmente não é possível pensar nenhuma questão do trabalho sem pensar precisamente esta questão da inoperância. E quando quando sentimos, quando ouvimos toda esta incitação ao trabalho como algo que nos vai salvar, com um sentido quase messiânico, o que o Agamben introduz aqui é a ideia de que o gesto que interrompe esta lógica que torna o tempo completamente homogéneo e vazio é a lógica que interroga a própria obra e interroga o próprio trabalho e que pretende introduzir uma espécie de grão na maquinaria que faz com que as coisas sejam désœuvrées, que sejam inoperantes. Neste sentido, podemos arranjar muitos exemplos. O que é a poesia, senão uma maneira de tornar inoperante a linguagem da comunicação? Ou melhor, o que é a literatura em geral, de certa maneira? A poesia de um modo mais evidente, mas a literatura em geral corresponderia precisamente a um modo de tornar a linguagem inoperante e, portanto, de ser uma espécie de segundo grau da comunicação, da própria comunicabilidade. A ideia aristotélica de uma possível inoperância da espécie humana
da ausência de obra ou da atitude determinada como traço específico do homem, é então aquilo que Agamben vai reivindicar por via de fórmula do Bartleby, I would prefer not to. E, de certa maneira, aquilo que ele pretende é tornar inoperantes todas as obras humanas, quer dizer, tornar inoperante a própria máquina do poder, fazer com que ela não capture a inoperância dissociando-a da praxis, ou seja, fazer com que a inoperância acabe por capturar a própria ação. Tal como a impotência não significa inabilidade ou pura e simplesmente o não poder, mas antes a potência de não, também a inoperositate, a inoperância, não significa a mera stasis ou inércia, mas antes uma espécie de potencialidade de não passar ao ergon, à obra, ao ato. A inoperância, a inoperositate, que é traduzida pelo Bartleby pela forma I would prefer not to, é a potencialidade distintiva do homem, na medida em que o que caracteriza o humano enquanto tal não é a capacidade de fazer ou de ser isto ou aquilo, mas precisamente a capacidade de não ser ou de não fazer. Portanto, a potência que existe autonomamente e indiferentemente em relação a qualquer obra ou ato particular. A tese de Aristóteles, lida, enfim, nesta leitura do Agamben, define assim a ambivalência específica de toda a potência humana, que na sua estrutura originária se mantém em relação com a sua privação, isto é, com a sua impotência. É sempre potência de ser e de não ser, de fazer e de não fazer. É esta relação que constitui para Aristóteles a essência da potência. O ser vivo que existe sob o modo da potência pode também a sua impotência. E só deste modo é que ele possui a sua potência. Não é? Ele só pode na medida em que pode não. Ele pode ser e fazer porque se mantém em relação com o próprio não ser e o não fazer. Na potência, a sensação é constitutivamente anestesia, o pensamento é não pensamento e a obra é não obra, ou seja, inoperância. E esta seria própria, de uma maneira extrema, a contribuição do Bartleby com a sua fórmula I would prefer not to, para pensarmos não só as questões da potência, mas sobretudo um modo de não entrar na lógica da obra e do trabalho que não seja, por isso simplesmente, pela recusa ou pela inércia. E com isto me detenho. Obrigado. Muito obrigada.